TCE Notícias está de volta. Estamos conversando sobre o projeto Controle Contínuo de Atos da Administração Pública, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio, Rafael de Andrade Lanhas, subsecretário adjunto da Subsecretaria de Controle Municipal do TCE Rio de Janeiro, e Leonardo Fuentes, subsecretário da área de pessoal do TCE Rio de Janeiro. Bom, gente, falando um pouquinho sobre essa questão de contratos emergenciais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente, o que são exatamente os contratos emergenciais e por que eles geram tantos prejuízos aos cofres públicos. Bom, Marcela, o contrato em geral, o contrato administrativo, ele tem que ter uma licitação. Ele demanda um procedimento prévio, um procedimento administrativo de escolha das melhores propostas daqueles que têm interesse em contratar com a administração. Então esse é o procedimento regra, né? Essa que é a regra da contratação. O contrato, em algumas situações, né? Algumas situações excepcionais justificam a contratação emergencial sem o procedimento licitatório, né? Então é por isso que não tem concorrência pública. Exatamente. Nesses casos você tem uma contratação por dispensa de licitação, que também não abre mão de alguns procedimentos, mas não tem aqueles procedimentos tão rigorosos quanto de uma licitação pública. A contratação emergencial, algumas vezes, é justificada pela própria desídia da administração. A administração não age bem no momento da contratação, quer dizer, a administração, enfim, se atrapalha na hora de realizar a renovação de um contrato, enfim, e por essa razão acaba contratando emergencialmente, o que é indevido. Na verdade, a emergência deve advir de circunstâncias externas e não por uma conduta equivocada da própria administração. Então, o tribunal, através do projeto, ele tem uma das intenções desse projeto é também evitar essas contratações que, em geral, você não vai ter com a dispensa de licitação a melhor escolha, né, da empresa que vai prestar aquele serviço. Você não tem uma escolha adequada. Em geral, a contratação pode até ser um pouco mais cara. Então, por essa razão que se busca também evitar que essa contratação emergencial venha de problemas da própria administração. E acaba saindo mais caro aí para a administração pública. Exatamente. Bom, no início no primeiro bloco do programa, o Rafael comentou sobre a questão da divisão de categorias, né? Que divisão de categorias seriam essas e quais são as que geram mais prejuízos aos cofres públicos? Veja, o controle contínuo, o banco de dados está estruturado a partir da classificação desses atos e contratos em geral em categorias. Essas categorias buscam refletir as áreas ou os objetos em que mais a administração gasta recursos, né? São normalmente aqueles essenciais à manutenção das suas estruturas ou ao atingimento das suas missões institucionais de cada órgão. Dá um exemplo para que o telespectador possa entender. Claro. Como exemplo de categorias, o banco de dados tem diversas categorias, né? Mas eu vou trazer alguns exemplos mais relevantes aqui para a gente. A gente pode citar alimentação. É uma categoria que engloba contratação de entrega de refeições em hospitais, contratação de merenda escolar para os alunos da escola pública. A gente tem a categoria de resíduos sólidos, onde estão os contratos para coleta de resíduos sólidos, varrição. A gente tem a categoria obras, serviços e engenharia, que engloba toda essas quantidades de obras que a gente vê por aí nos municípios e também no estado. A gente tem a categoria contratação de pessoal, que engloba as contratações de pessoal no âmbito da administração pública. Nós temos a gestão de receitas, que envolve como que a administração pública faz a gestão dessas receitas, as renúncias das receitas. Enfim, são uma série de categorias que servem para dividir o banco de dados, né, esses atos e contratos em geral, e facilitar o seu manuseio, os seus cruzamentos e as suas análises. Para a execução desse trabalho, que é um pressuposto, né, a divisão em categorias, os auditores também, as equipes também estão constituídas de modo que elas sejam responsáveis por pelo menos duas categorias, né? Duas ou mais categorias. Com isso, espera-se que o auditor possa se aprofundar mais, se torne um especialista naquela categoria. É sabido que
A Lei 8666, por exemplo, regula as contratações em geral da administração pública, os contratos administrativos. Mas há determinados contratos que têm regulamentos próprios. O contrato de serviço de saúde, por exemplo, é possível a aplicação de toda uma legislação do SUS, ou então os contratos de merenda escolar também podem ter regras próprias. Publicidade e propaganda também tem uma característica peculiar, né? E o objetivo com isso é que a gente tenha especialistas nessas áreas. Perfeito. Dessas categorias, quais são as que mais recebem recursos públicos? Obras e serviços de engenharia, resíduos sólidos, alimentação, são categorias que se destacam pelo vulto, né, pela quantidade de recursos envolvidos. Isso sem contar, logicamente, a fatia correspondente a pessoal, que toma a maior parte do orçamento público, né? Rafael, como serão as auditorias de execução contratual e aí quais serão os ganhos que elas proporcionarão aí às ações do tribunal? O tribunal hoje ele exerce uma atividade de controle desses contratos através da análise formal desses contratos. Em geral é feito assim. E isso de alguma maneira é interessante, é importante para verificar se há de fato o cumprimento da legalidade nessa análise de processo, da economicidade e outros aspectos. No entanto, a gente entende que a melhor forma de se saber se o contrato efetivamente está sendo cumprido é fazendo uma auditoria in loco, verificando de fato, durante a prestação daquele serviço, durante a entrega daqueles bens, se de fato esse contrato, esse termo de contrato está sendo respeitado. Então, você analisa um contrato internamente dentro do tribunal, vamos dizer, um contrato de fornecimento de merenda escolar, mas só indo ao local, durante a execução desse contrato, é que você sabe se aquele contrato está sendo cumprido, se aquela merenda está sendo entregue corretamente, se os alimentos são aqueles mesmos que foram contratados. Então, é extremamente importante que o tribunal invista nessas ações a respeito da execução do contrato. Assim, a gente vai chegar numa situação que, de fato, vamos ter a resposta da atuação do tribunal para a sociedade, encontrando danos, encontrando uma melhoria da qualidade de serviço que é prestado hoje no Estado. O tribunal não está ali só para fiscalizar, né? Está ali também para apontar as melhorias e a administração pública cada vez menos que a gente desperdice, menos ainda os recursos públicos, né? Leonardo, como será feito o controle contínuo dos atos de pessoal? Na área de pessoal, o projeto consiste no acompanhamento tempestivo e contínuo dos gastos com pessoal. Para isso, também criamos um banco de dados alimentado com informações oriundas das folhas de pagamento e do perfil do quadro de pessoal das entidades e órgãos jurisdicionados. De todas as entidades fiscalizadas pelo tribunal. Exatamente. Todos os órgãos jurisdicionados do tribunal, à exceção do município do Rio de Janeiro. O objetivo é que, diante desse banco de dados, seja possível que a gente faça análises e cruzamentos para detectar possíveis irregularidades. Uma das potencialidades do manuseio desse banco é a detecção de possíveis irregularidades, como, por exemplo, pagamentos de parcelas indevidas a servidores, parcelas que o tribunal já tem por irregular, né? Pagamento a servidores já falecidos. Isso acontece, isso é comum? É comum, muitas vezes não por má fé, mas por um erro de cadastro. Às vezes até a comunicação do óbito, até que o órgão tenha conhecimento disso e promova a alteração cadastral, isso toma algum tempo e faz com que o valor seja depositado. E muitas vezes o pensionista ou o dependente acaba tendo acesso e sacando esse dinheiro. Na verdade, uma atuação tempestiva do tribunal nesse aspecto poderia corrigir esse erro cadastral. Lógico, no caso de má-fé, o tribunal vai investigar, pode apurar até eventualmente um dano. Outro aspecto, outra possível irregularidade que esse projeto permite na área de pessoal, que a gente detecte, é o pagamento de valores superiores ao teto remuneratório do serviço público, pagamentos em valores inferiores ao piso, pagamentos de proventos de aposentadoria em desacordo com o ato que foi registrado pelo tribunal. Há diversas potencialidades decorrentes do uso desse banco de dados. Na área de pessoal, a gente teve uma experiência que é oportuno destacar, com a auditoria de contratação por prazo determinado em 2014. Nessa auditoria,
a gente analisou a legalidade desses atos para fins de registro, mas pôde também coletar dados a respeito do perfil do quadro de pessoal. E isso é interessante porque a gente conseguiu construir alguns indicadores da gestão, como está a gestão de pessoal ali. E a gente pôde verificar, por exemplo, que há municípios que possuem contratados temporários em um quantitativo maior do que de servidores efetivos, ou mesmo comissionados extra-quadro num quantitativo maior do que de servidores efetivos, quando, como a gente sabe, né, a regra para admissão de pessoal é o concurso público, sendo a contratação temporária reservada a situações excepcionais. Certamente esse projeto tem muito a contribuir com o controle dos gastos de pessoal, de modo que o tribunal atue de forma mais tempestiva e eficaz, dado que é um grande volume de recursos hoje. Gente, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado. O TCE A Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.